Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver em destaque: deputados discutem ações para reduzir desigualdades sociais. Em sessão ordinária, plenário abre espaço para a participação da sociedade. Lama de minério. Comissão de representação do Rio Doce decide votar relatório na próxima segunda-feira. Na primeira sessão ordinária da semana, os deputados abriram o plenário para a participação da sociedade. Veja os detalhes com a repórter Nicole Espósito. Luciano, o destaque da sessão desta segunda-feira foi a Tribuna Popular. A prevenção do suicídio, a situação do Museu Melo Leitão e a produção de mel no estado foram os assuntos apresentados no plenário. Voluntários do CVV, Centro de Valorização da Vida, e do Navio, Núcleo de Apoio à Vida de Linhares, falaram sobre o Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio, e sobre os trabalhos realizados pelas entidades. Também apresentaram dados alarmantes, como o registro de um suicídio no Brasil a cada 45 minutos. Destacaram ainda a importância de políticas para a prevenção do suicídio, considerado problema de saúde pública. É possível prevenir. 9 pessoas poderiam ter as suas vidas preservadas se a gente desse atenção, reconhecesse os sinais, soubesse a quem buscar ajuda, como fazer, né? É muitas vezes associada com alguns transtornos, elas precisam de tratamento, precisam de acompanhamento. E o que a gente percebe é que a gente precisa quebrar vários tabus. Um é o de não falar, ou achar que falar você vai provocar. Ao contrário, quando você ouve uma pessoa, quando você dá espaço para ela e aceita, naquele momento difícil, ela vai se sentir aliviada no primeiro momento. Se ela encontra acolhimento e apoio, a chance de aquela vida se manter é muito grande. O biólogo Piero Ruski, filho do naturalista Augusto Ruski, fez um apelo aos deputados para o que ele chamou de salvação do Museu Melo Leitão, que fica no município de Santa Teresa. Vim aqui apelar às autoridades que prestem atenção, tomem esse cuidado com o Museu Melo Leitão para resgatar essa instituição que está correndo o risco de ser perdida definitivamente no nosso estado. É o único museu de história natural. Está envolvido em uma série de trâmites que, no seu novo vinculamento ao Ministério da Ciência e Tecnologia. No entanto, esse vinculamento está junto com uma série de responsabilidades que foram acumuladas ao longo desse trâmite e que deixou o museu nessa situação frágil, de uma insegurança jurídica muito grande, correndo esse risco de ser extinto. A importância da abelha para o equilíbrio ambiental e os trabalhos da Federação Capixaba das Associações de Apicultores foram alguns dos pontos abordados pelo presidente da entidade, que congrega 18 associações de apicultores. Além de ser um trabalho econômico, social e sustentável, né, temos muito a ganhar ainda, trabalhando com a abelha, colocando as abelhas nas culturas, seja do café, seja da horticultura, né, seja do melão, da melancia, né, do morango. Então, sim, isso vem muito agregar tanto ao apicultor, que vai ter a colheita do mel, do própolis, do pólen, mas também o agricultor, que vai ser beneficiado com o aumento da produtividade feita pela polinização, né, dirigida pelas abelhas. Antes da Tribuna Popular, representantes de militares estiveram no plenário e entregaram à mesa diretora uma pauta de reivindicações aprovada na semana passada durante a Assembleia Geral Conjunta dos Policiais e Bombeiros. Eles pediram apoio do Poder Legislativo para dialogar com o governo do estado sobre a pauta de reivindicações, que conta com vários pontos, entre eles a reposição de perdas salariais. Voltamos ao estúdio com você, Luciana. Obrigada, Nicole. Atuar para reduzir as desigualdades sociais. Esse é o objetivo do Instituto Nacional Afro-Origem. A entidade promove ações multidisciplinares em benefício de diferentes segmentos sociais que necessitam. Mas a falta de recursos tem dificultado o desenvolvimento dos projetos. O assunto esteve em pauta na Comissão de Assistência Social. O trabalho desenvolvido pelo INAO, Instituto Nacional Afro-Origem, foi tema da reunião do Colegiado de Assistência Social.
Criado em 2013, o Instituto atua na promoção de ações voltadas para a redução das desigualdades sociais. O trabalho desenvolvido no Espírito Santo foi apresentado pelo coordenador estadual, Samuel Messias. Ele atua de uma forma bem proeficiente, fazendo uma gestão compartilhada com os projetos sociais que existem na ponta. Projetos que trabalham principalmente a parte de ressocialização de crianças, projetos que trabalham com a parte de dependentes químicos, projetos focados principalmente também em políticas públicas para mulheres. São projetos de instituições públicas ou privadas? Nós trabalhamos diretamente com projetos de instituições privadas, porém, nós não deixamos de atender também aqueles projetos de instituições públicas. A falta de legalização dos projetos apoiados pelo Instituto foi a principal dificuldade apontada. Eles, na realidade, eles existem de fato, mas não existe nem direito ainda, porque eles não estão legalizados, não possuem CNPJ, e assim gera uma série de dificuldades para eles para a sobrevivência e até mesmo a manutenção diária. O senhor comentou também sobre gestão, né? Uma dificuldade ali de ter um gestor envolvido com o projeto que faça uma interface ali entre o poder público e a sociedade. Como é que é isso? Justamente, falta uma pessoa para fazer essa interface entre o setor público e os projetos sociais que se encontram na ponta. Logo, essas pessoas elas dificilmente têm a informação em tempo real quanto à participação em editais, a forma como eles possam ser contemplados com emendas municipais, estaduais, federais. Então precisa de uma gestão nesse meio aí, fazendo essa interface para contemplar todos. Para a presidente do colegiado, a captação de recursos para os projetos também é outro desafio para o desenvolvimento de ações pelo fim das desigualdades. O que mais me chamou a atenção é pelo fato de que esse instituto vem justamente de encontro às ONGs que não têm uma estrutura para captar recursos, né? E eles dão esse suporte. Eles dão uma consultoria, como ele falou, com uma equipe, tem uma equipe de assistentes sociais, de psicólogas, que além de dar a estrutura para o gestor, dá toda a estrutura também, um apoio às ONGs. Na próxima segunda-feira, o relatório final da Comissão de Representação do Rio Doce deve ser lido e votado. O colegiado foi formado em novembro passado, logo após o rompimento da barragem de minério da empresa Samarco. Desde então, os deputados acompanham os desdobramentos do acidente. O objetivo é buscar alternativas para diminuir os impactos e reparar os danos ambientais e sociais causados pela tragédia. A Comissão de Representação do Rio Doce adiou a leitura e votação do relatório final para a próxima segunda-feira, 12 de setembro. O adiamento ocorreu porque não havia número suficiente de integrantes do colegiado para a aprovação do documento. A comissão foi criada para buscar alternativas para os problemas causados pelo rompimento da barragem da Samarco no município de Mariana, em Minas Gerais. O acidente resultou na contaminação da bacia do Rio Doce. Apenas 4 deputados compareceram ao encontro e o quórum mínimo necessário são 8 deputados, já que o colegiado é formado por 15 membros. A relatora da comissão falou sobre o adiamento. Nós precisamos estar tomando as providências, nós não podemos deixar do jeito que está. Eu convivo com esses moradores que estão sofrendo, que são os pescadores, que são aqueles que moram nas proximidades, aí que estão sofrendo com essa tragédia que aconteceu, mas que até hoje sofrem. Então não podemos deixar cair no esquecimento. Eu costumo dizer, nós não podemos deixar porque aconteceu, já se discutiu, não tem que discutir muito mais. Enquanto a empresa, né, não tomar providência, enquanto o Ministério Público não cobrar e não tomar providência, nós não vamos nos calar, eu não vou me calar. Segunda-feira, dia 12, nós estaremos aqui 13h, justamente para a gente aprovar esse relatório e tomar as providências cabíveis. No Brasil, o voto é obrigatório, mas quem estiver fora do domicílio eleitoral ou com algum problema que impeça o comparecimento às urnas, pode resolver a situação com a Justiça Eleitoral. Veja como em mais uma reportagem sobre as eleições 2016. Quem não puder votar nas eleições deve justificar a ausência.
O requerimento de justificativa está disponível nos cartórios eleitorais, nos postos de atendimento ao eleitor e nos sites dos tribunais superior e regionais eleitorais. O requerimento também estará disponível no dia do pleito, nos locais de votação. O documento de justificativa deve ser entregue no dia da votação. O eleitor deve apresentar o título e o documento oficial com foto. A justificativa também pode ser entregue após o dia da votação em qualquer cartório eleitoral. O eleitor que não votar em 3 eleições consecutivas, não justificar a ausência e não pagar a multa devida, terá sua inscrição cancelada e, após 6 anos, excluída do cadastro de eleitores. As consequências para quem não justificar a ausência são várias, como impossibilidade de tirar passaporte e impedimento da participação em concurso público. Mais informações no site do Tribunal Regional Eleitoral. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas amanhã a gente volta com mais informações sobre o trabalho parlamentar. Obrigada pela companhia de sempre e até o nosso próximo encontro.